Fala galera, tudo bem? Tudo certo? Eu espero que sim. Professor Doritos vem trazer para vocês mais uma aula de Educação Física muito legal, com um tema muito interessante, principalmente para os jovens como vocês aí. É um tema que chama bastante atenção. Hoje nós vamos continuar o tema dança e vamos falar de um estilo de dança que são as danças urbanas, tá certo? O que são danças urbanas? A primeira vez que foi criada alguma dança urbana foi nos anos 30, e foi o tap americano, um sapateado americano. E ele foi denominado street dance na época, por ser uma dança popular, praticada por pessoas do gueto e tudo mais, por negros americanos que criaram essa dança, influenciados pelo sapateado irlandês. Então ela foi denominada street dance. Se traduzido ao pé da letra, street dance é dança de rua em português. E a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco, mas não é exatamente isso. O tap, por exemplo, não foi criado na rua. Apesar dele ter o nome street dance, ele não foi criado na rua. E o tap não é a única dança do street dance. Street dance engloba vários tipos de dança e o tap é só mais um. Após o surgimento do tap ali nos anos 30, ele foi caindo em desuso o nome street dance. Ele era chamado de street dance até então e não de tap. Após uns anos ele foi caindo em desuso. Dos anos 30 aos anos 60 aí, o street dance não era mais muito usado, tá certo? E foi aí que surgiu um novo estilo de dança. Em 1969, um dançarino chamado Don Campbell, também conhecido, ele cria uma dança chamada locking, que aí sim já tem mais a ver com o hip hop e não o tap. Já não tem tanto a ver com o hip hop, certo? E essa dança locking também é estimulada a ser chamada de street dance, certo? Então, além do tap criado lá nos anos 30, agora o locking também é chamado de street dance. Como eu disse, traduzir street dance a ponto da letra significa dança de rua em português. Porém, para os americanos não é esse significado. Até porque as danças deles não surgiram nas ruas, e sim em academias, em baladas, em festas, em clubs como eles chamavam na época. Então, para eles esse termo dança de rua não é o mesmo termo street dance. Para eles não tem nada a ver. Por isso, aqui no Brasil, esse termo dança de rua acabou sofrendo alguns problemas. Os dançarinos não aceitavam que fosse chamado exatamente de dança de rua, porque eles não dançavam nas ruas, eles dançavam em salões, em festas, em bares, em lugares maiores e não nas ruas. E como esse termo dança de rua foi muito discutido, a partir de 2005, um brasileiro chamado Franquejara acabou tentando tirar esse nome de circulação, danças de rua. E aí então, a partir de algumas discussões com outros dançarinos da Alemanha, dos Estados Unidos e até brasileiros, eles chegaram a um consenso de que o nome danças urbanas ficaria mais legal e sim mostraria mais o que é a dança deles, porque nem todas as danças do street dance foram criadas nas ruas. Algumas sim, como eu disse, o break, por exemplo, é uma dança de rua, mas foi criada nas ruas. Porém, outras danças não. Então, por isso no Brasil esse nome foi desmistificado. Não existe mais dança de rua, e sim danças urbanas, como a gente está vendo nesta aula. Galera, existem várias danças urbanas. E o que a gente pode considerar aí como danças urbanas? Eu vou falar algumas e quero que vocês pesquisem outros nomes de danças urbanas também. Então vamos lá. O break é uma dança urbana muito praticada hoje. E ela é uma dança de rua. As pessoas vão para as ruas, fazem batalhas de break, umas rodas gigantes assim, muitas pessoas dançando, muitas pessoas também ali assistindo.
Além do breaking, existe também o locking, que eu já disse aqui, que foi uma das primeiras. Além do locking, existe o popping. E existem algumas outras, muitas outras na verdade. E eu quero que vocês citem mais 3 para mim. Além do breaking, popping e locking. Tá certo? Então esse é o trabalho de vocês nessa aula. Vou colocar algumas perguntas também. E aí vocês respondem e enviem para mim aí certinho os nomes e as perguntas que eu vou colocar. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Certo? E continuaremos com esse tema dança, que será muito legal.